Oi, oi! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muitíssimo bem, graças a Deus. Bom, eu tô aqui, como vocês podem ver, né? Toda descabelada, né? Cara lavada. Por quê? Tive uma grande ideia de gravar um vídeo pra vocês. E como geralmente eu fico falando e meio que, sei lá, às vezes pode ficar algo. Só eu falando assim, às vezes pode ficar algo vago. Não sei se vocês percebem o que eu tô tentando falar. Então eu tive a ideia de fazer uma aqui e fala, né? Eu pensei em fazer outras coisas, pensei em fazer o cozinha e fala, né? Mas aí eu vou adaptando com o tempo. Hoje vai ser uma aqui e fala, que é algo mais, vamos dizer assim, mais simples, né? E se eu ver que der certo, vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu trago outros, né? Bom, e hoje o vídeo é falando um pouquinho pra vocês sobre a minha história, né? Não é uma história, oh meu Deus, que história, né? Que precisava fazer um vídeo, não. É uma história como outra qualquer, mas pra mim é importante porque é a minha história, né? Então, bora lá pro vídeo. Espero que vocês gostem. Deixa o seu like, comenta, curte, se inscreve no canal. E bora lá pro vídeo. Bom, gente, então vamos lá começar do começo, desde a origem de tudo, né? Quero dizer antes de começar o vídeo que, pra quem me conhece sabe, eu tenho um problema sério. Às vezes é um problema. Eu sou muito detalhista pra contar as coisas. Então, um vídeo que poderia ser 15, 20 minutos, possa ser que ele se prolongue um pouco mais. Vou tentar resumir o máximo que eu conseguir pra vocês. Mas é isso, caso o vídeo fique um pouquinho mais longo, é porque eu sou muito detalhista em falar as coisas, em contar histórias, né? Eu gosto de contar os mínimos detalhes. Mas vamos lá ao começo. Minha mãe, meus pais, eles me fizeram, né? Minha mãe não era casada com meu pai, nem nada. Eles eram muito novos, inclusive, né? Tanto é que meus pais são muito novos. Quando eu falo a idade dos meus pais, as pessoas ficam... Meus pais são muito novos. E daí, o que é que acontece? Eles, por serem muito novos, me fizeram. E daí, meu pai é um pouco mais novo que a minha mãe. E ficou naquele medo, naquela coisa, enfim. Minha mãe também. Minha mãe era criada pelos avós, lá no Pernambuco. Lá em Rainha Isabel. E daí, ficou com medo, com aquele receio, com medo de, sei lá, não aceitarem. E foi embora pra São Paulo. Foi morar com a minha avó, com a mãe dela, que morava em São Paulo. Nisso, minha mãe foi morar em São Paulo, me teve lá em São Paulo. E depois de 2 anos, quando eu tinha 2 anos, fiz 2 anos, ela voltou. Eu acho que era um concurso público, alguma coisa nessa época. E ela voltou pra fazer, ou ela tinha passado. Essa parte eu não sei direito. Mas aí nós voltamos pra lá, né? Minha mãe pra morar na casa dos meus avós e porque tinha tido essa proposta de emprego. Nisso, meu pai nunca tinha me visto, me viu. E foi aquela coisa toda. Eu era a cara do meu pai, sou até hoje, eu sou muito parecida com meu pai. Então foi aquela coisa toda. Meu pai era muito novo, né? Quando me fez. Então, assim, muita imaturidade e tudo. E daí, quando ele me viu, assim, tem muitos poréns nessa história que às vezes me vem na cabeça, mas assim, não vou falar, não vou compartilhar aqui porque não é a minha história, não é a minha vida, então não tenho o que compartilhar. Compartilhar o que, né, o meu. Enfim, e daí meus pais foram morar juntos, depois de 2 anos, minha mãe engravidou do meu irmão, e daí veio meu irmão, depois, eu acho que meu irmão tinha uns 2, 3 anos, eu acho que mais ou menos isso, meus pais se separaram. E daí meu pai resolveu, depois de um tempo, ir pra São Paulo. Minha mãe ficou lá e a gente ficou com a minha mãe, né? E daí crescemos, tivemos uma infância muito boa. E daí quando foi em 2012... eu sempre lembro porque eu lembro que tinha uma história que em 2012 o mundo ia acabar, não sei se vocês lembram. E daí em 2012 dizia que o mundo ia se acabar, não sei o quê. E daí a gente foi visitar o nosso pai em São Paulo. Até então, meu pai, desde que foi embora, por questões pessoais e tudo, ele nunca conseguiu voltar lá. Então, quando foi em 2012, a gente foi visitar ele em São Paulo. E assim, pra quem morava no interior, numa cidade... Numa cidade não, a Rainha até hoje, nem cidade é um distrito, né? E aquela coisa toda, e a gente, meu Deus. E eu falei assim pra minha mãe...
pega minha transferência de escola, que eu vou e provavelmente eu vou ficar lá, não vou voltar. Eu vou ficar lá, morar com meu pai um tempo e tal. E minha mãe, tá bom, se você quer. Aí peguei um monte de transferência, peguei um monte de papel, jurando que eu ia morar com meu pai. Aí fomos em 2012, quando deu o dia de... Mas ela comprou a passagem de volta. Aí fui, adorei, enfim. A família da minha mãe mora toda em São Paulo também, né? Minha família, parte de mãe, é toda em peso de São Paulo. Meu pai também tem os familiares, assim. E daí a gente foi, mas quando chegou o dia de voltar, eu olhei assim e falei, não, eu vou voltar. Eu não vou, não, ficar. Enfim, voltei, terminei os estudos. Peraí, gente, desfaça as caras feias que eu tô fazendo. Fui, voltei. Aí quando eu terminei os estudos, foi em 2000 e terminei os estudos em... Eu terminei os estudos em 2015, no final de 2015. Quando foi em 2016, aí eu comecei a fazer uma faculdade particular lá perto, era de pedagogia. Mas aí aconteceram alguns imprevistos e tudo, e a gente não tinha também como pagar, eu não trabalhava, eu só estudava. E daí eu também comecei com uma pequena rebeldia de jovem, né, vamos dizer assim. E minha mãe falou, olha, você quer ir passar um tempo com seu pai, ir lá ver como que é as coisas e não sei o quê? Eu falei, vou. Aí tranquei a faculdade e em 2016, em agosto de 2016, eu falei, vou. Aí fui, mas eu fui pra São Paulo meio que no intuito de tipo assim, vou passar um tempo, umas férias e depois eu volto. Já fui, já sei como que é. E depois eu volto. E fui pra São Paulo. E daí fiquei com meu pai e tudo. E do nada eu comecei a trabalhar. Minha tia trabalhava em uma fábrica, só que não era registrado. E daí, com o tempo... Nossa, eu tô falando muito daí, né? Eu vou tentar cortar. E minha tia falou, olha, se você quiser ir lá trabalhar pra ver e tudo. Aí eu falei, vou. Aí comecei a trabalhar nessa empresa, era uma empresa de plástico. E comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro. Porque eu nunca tinha visto dinheiro na minha vida, né? Nunca me faltou nada, graças a Deus, minha mãe sempre me deu tudo. Mas eu nunca tive acesso a dinheiro, ter dinheiro, vamos se dizer assim, né? Eu nunca trabalhei, também não tinha como eu ter dinheiro. E lá no Pernambuco as coisas não eram difíceis, mas também não era coisa fácil de ninguém estar dando dinheiro, os pais estarem dando dinheiro assim, né? E daí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro e eu assim, eu lembro que o meu primeiro pagamento foi R$1.000 e eu assim, o que é que eu vou fazer com esse tanto de dinheiro? E daí, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, eu não vou voltar, não. Aí fui, morei um tempo com meu pai, só que aí eu trabalhava em uma cidade, né, onde minhas tias moravam, na época minha avó era viva, também morava, e meu pai morava em outra cidade, então era longe pra eu ir trabalhar e vir todo dia, acabou que eu comecei a morar com a tia, depois fui morar com outra, depois fui morar com outra, e assim foi indo. Só que não era registrado. Era tipo um bico, vamos dizer assim, né? Aí eu recebi Aí nisso eu comecei a enviar currículo, aí recebi a proposta de trabalhar em um mercado. Só que só eram 4 dias por semana. E o salário ia baixar muito. Mas eu falei, é registrado. E todo mundo falou, Júlia, é registrada, é melhor e tudo. Enfim, deixei a fábrica depois de quase um ano trabalhando na fábrica e fui trabalhar nesse mercado só 4 dias. Aí, enquanto eu trabalhava nesse mercado, infelizmente a minha avó veio a falecer. Passei um tempo ainda nesse mercado, alguns meses, aí nisso, e continuei entregando currículo. Porque lá eles não queriam me subir pra, tipo, trabalhar todos os dias e receber a mais. Porque eu queria trabalhar todos os dias e receber a mais.
Mas eles não subiam, porque eles tinham uma política de fazer as pessoas... Tipo, pra empresa era melhor pagar só um funcionário 4 dias na semana. Na verdade, era 3 dias. Era alguma coisa assim. Agora a mente deu uma bugada. Eu tô grávida, então vocês relevem. E nisso eu comecei a entregar currículo em outros lugares. E um outro mercado me chamou. E daí eu falei, olha, eu já trabalho em um mercado e é 3 dias. Se for pra trabalhar, porque eles também tinham essa opção de trabalhar. No caso, esse tinha a opção de trabalhar 4 dias. Falei, olha, se for assim, não compensa pra mim, porque eu já trabalho em outro mercado. Nesses dias eu queria um emprego que eu trabalhasse mais e ganhasse mais também. Falaram, não, tá bom, então a gente vai te contratar todos os dias. Aí fui pedir as contas do antigo mercado e fui pra esse outro mercado. E nesse mercado eu trabalhei quase 4 anos. Foi quase 4 anos. 3 anos e um pouquinho. E nesse mercado foi assim, um divisor de águas muito grande na minha vida. Porque quando eu comecei a... na verdade, quando eu pedi as contas do outro, que eu tive que pedir as contas, eu recebi um pouquinho de dinheiro e eu falei assim... Eu sempre fui uma pessoa que eu pensava muito à frente. Quando eu morava com a minha última tia... Falei assim, eu vou começar a comprar coisas pra mim, pra um dia, se eu tiver a possibilidade de morar sozinha, eu já ter alguma coisa adiantada. Nisso eu comprei guarda-roupa, eu comprei cama, mesmo trabalhando só 3 dias. E daí quando eu pedi as contas, recebi um dinheiro, pouco, mas recebi. Aí eu falei, agora eu vou trabalhar todo dia, eu vou conseguir me manter, então eu vou morar sozinha. Amo minhas tias, amo todo o carinho e cuidado que elas tiveram sempre comigo, todas com as quais eu morei. Mas assim, é uma questão até de privacidade delas e minha, né? Você precisa procurar, né? Ter a sua casa, a sua vida. Todas foram muito, muito carinhosas, muito cuidadosas comigo. Mas eu senti a necessidade de ter um canto meu. E daí, quando isso aconteceu, eu falei, não, vou morar sozinha. Aí fui. Eu lembro que quando eu fui morar sozinha, eu tinha a cama, o guarda-roupa, só. Eu só tinha a cama e o guarda-roupa também. Aí, minha outra tia, é muito tia, ela tem casas de aluguel, cômodos de aluguel. E aí eu aluguei um cômodo a ela. E ela falou, olha, eu tenho ali um fogão, já é usado, já é velho, mas tem, se você quiser. Eu falei, quero. Aí ela foi, me deu. Aí uma amiga de outra tia minha, é muita tia, eu já falei pra você, né? Uma amiga de outra tia minha tinha uma mesa, sabe essas mesas de bar quadradinha? Falou, olha, eu tenho uma mesa de bar quadradinha que fica lá na minha varanda, mas não tem uso, se você quiser. Eu falei, quero. Aí fui, ganhei a mesa. Aí uma amiga da minha mãe também, que é muito querida minha, me deu micro-ondas. Aí o meu pai e a esposa dele, que... sem palavras, é um amor de pessoa, eu adoro, amo muito ela. Me deu um monte de coisa de casa, sabe? E eu acho que assim, as pessoas viam também o meu esforço de querer, sabe? Então eu recebi muita ajuda nesse sentido. E daí fui morar sozinha. E nisso de morar sozinha eu ficava, meu Deus, eu não preciso dar satisfação a ninguém, eu vou viver. E foi um período muito bom, assim, pra mim, sabe? Muito bom. Daí fui, morei sozinha, depois mudei de casa e trabalhando. E depois de 3 anos começou a me bater, como é que eu posso dizer? Eu trabalhava em mercado, né? E mercado é assim, geralmente em cidade grande é assim. Você não tem folga aos domingos, né? Geralmente você tem folgas na semana, porque domingo é dia de mais movimento. Então, quando as pessoas, minha família, enfim, estavam de folga no domingo, estavam reunidos, eu tava trabalhando. E quando eles estavam trabalhando, que era na semana, eu tava de folga. E de certa forma também, eu não sei se a independência, o que aconteceu, eu meio que me dei uma afastada, sabe? Não me afastei, parei de falar, não. Mas eu me dei uma afastada, sabe? Eu meio que vivia naquela, eu e, sabe? E isso começou a me fazer mal. Eu comecei a me sentir muito só, comecei a, sabe, criar muita coisa na minha cabeça e fiquei meio bitolada, meio doida, meio besta, não sei. E comecei a conversar com a minha mãe, falava, e ela falava sempre, olha, sua casa tá aqui, se você quiser voltar, volta.
Se você achar que não tá demais, se você quiser passar um tempo em casa, vem pra casa. E minha mãe sempre falando isso. E daí quando foi em 2022, ali pra setembro, mais ou menos, de 2022, eu falei, mãe, eu posso voltar e passar um tempo em casa? Eu acho que eu tô precisando, minha cabeça não tá bem, eu não tô bem. Ela falou, não, volta pra casa, sua casa tá aqui. E daí eu fui, conversei, o pessoal lá de onde eu trabalhava foram impecáveis, foram maravilhosos. O gerente foi maravilhoso. Queria que eu ficasse, não queria me despedir, não queria me mandar embora. Mas eu conversei, ele me entendeu muito, né? E aí fui mandada embora, falei, agora eu vou voltar. E voltei. No início de 2021, eu digo pra vocês, foi um ano de muita reviravolta na minha vida. Aí em 2021 eu fui e voltei. Voltei lá pra Rainha Isabel. Voltei a morar com a minha mãe, assim, né? E assim, gente, eu vou falar pra vocês. Eu sempre digo que eu sou pernambucana, porque às vezes eu até esqueço que eu nasci em São Paulo e estudo. Eu não levo muito em consideração o local que eu nasci, mas o lugar em que eu cresci, me criei, enfim. Só que assim, uma coisa é você morar em cidade pequena e morar em cidade grande. É mais fácil de você se adaptar do que você morar em cidade grande e voltar a morar em cidade pequena. No começo foi bom, assim, voltei, aquela euforia de voltar, sabe? E nisso que eu voltei, eu falei, eu quero também dar uma engrenada na minha vida, eu não quero estagnar. E eu tinha começado a fazer uma faculdade antes de ir pra São Paulo em 2016, eu tinha começado a fazer a faculdade de pedagogia e, enfim, tranquei. E daí eu falei, não, eu quero voltar a estudar, eu quero dar uma guinada na minha vida, eu quero, sabe, fazer minha vida andar. E eu acho que isso vai acontecer lá, enfim. E daí fiz a inscrição, comecei a fazer faculdade. Na época, como tava na pandemia, era tudo online. Então, ficava mais fácil para fazer tudo. Né? A faculdade era em uma cidade mais longe, era em Garanhuns. Mas como era online, até precisar ir todos os dias e tudo, eu iria me organizar. Na minha cabeça, eu iria me organizar. E daí comecei a fazer a faculdade, então eu voltei naquela faculdade, vida nova, eu quero tudo novo, eu quero mudar minha vida, eu quero viver. E eu comecei a botar na minha cabeça que as pessoas que moravam em São Paulo não viviam. Só que não era isso. Hoje, olhando pra trás, eu acho que eu me privei de viver muita coisa e achava que era o lugar. E não era o lugar, era eu. Mas enfim, voltei e a primeiro momento foi tudo bom, tudo maravilhoso. Mas aí, depois de um tempo, tipo, os meus amigos, o meu ciclo de amigos ali, a maioria, quase todos, eu acho, se não todos. Minha irmã já não morava mais lá, tinha casado, meu irmão também estava em São Paulo. A nossa família, a família da minha mãe, tá toda espalhada, metade em São Paulo, enfim, a maioria tá em São Paulo. E daí não tinha, tipo, eu tenho duas tias, mas, tipo, que tem a vida delas e são mais velhas e tudo. E eu, assim, aí já não tinha amigos, assim. E eu ficava, meu Deus, e agora? E assim, a questão mesmo de desenvolvimento, por exemplo. Em São Paulo, se você quer um lazer, se você quer passear, se você quer ir no parque, você chama um Uber, você pega um ônibus. Lá por ser um lugar pequeno, não tem muito lazer, vamos dizer assim. Mas eu só tinha uma amiga, que é a Diana. Um beijo, te amo. Mas ela tinha a vida dela, ela tinha o trabalho dela. Eu não podia estar em cima da menina toda hora querendo que ela fizesse tudo comigo. Enfim. E daí eu comecei a me sentir meio só, meio perdida, assim, sabe? Tentando me encontrar de novo ali naquele lugar. Tentando fazer aquele lugar me pertencer de novo. Nossa, como estou filosofando, né? E aí foi uma fase boa, porque também foi quando eu comecei a voltar a frequentar a igreja. Eu sou católica, sempre fui católica, né? Já participei de várias coisas na igreja e tudo, participava de grupo jovem, de várias coisas. Mas era aquela coisa de jovem de ir por ir, sabe? Eu não tinha tido, vamos dizer assim, um encontro com Deus, uma amizade com Deus, não tinha uma vida espiritual, sabe? E daí eu comecei a ter, eu falei, eu acho que é a questão do se sentir só também, então eu comecei a ir pra igreja, a frequentar as missas, e isso foi me ajudando muito.
Nisso também eu comecei a fazer, eu falei, eu preciso fazer amizade também com as pessoas que estão aqui agora. Não adianta eu querer ser amiga de pessoas que não estão aqui. Tipo, óbvio, eu sou amiga de várias pessoas, não deixei de ser amiga. Mas eu preciso fazer amizade também. Aí nisso comecei a fazer amizade, e foi nisso que eu fiz as minhas melhores amizades, né, de 2021. Que é as irmãs Metralha. Não vou falar o nome delas porque elas não gostam de ser divulgadas. Mas, enfim, foram 2 amigas. Foram 3 amigos, né? Mas a princípio foram as 2 amigas que meio que me fizeram dar um start, assim, pra vida. Tipo, meu, acorda, você tá viva, você não precisa ficar... E eu era muito, tipo assim, eu comecei a ficar, não num quadro depressivo, mas eu comecei a ficar muito desanimada, sabe? Por me sentir muito só. E depois que eu comecei a fazer amizade com as meninas, tipo, a gente começou a se ver todos os dias. Também uma cidade pequena, um lugar pequeno, não tinha muito o que fazer, a gente se via todo dia, a gente saía sempre. A gente começou a sair, a brincar, ia ir pros cantos. E às vezes a gente saía pra fazer... lanche, a gente aí elas iam lá pra casa. E tem também hoje o que é o marido de Drica, que é Elias, que também começou a andar com a gente. E daí a gente ia lá pra casa fazer lanche, brincar, conversar, falar mal da vida dos outros. Que não é recomendado, mas a gente fazia essas coisas. E daí eu comecei a me dar um ânimo, sabe? Começou a me dar uma coisa. Numa dessas a gente foi, um dia a gente marcou de ir pra... Marcou não, não tinha nada marcado na verdade. Que a gente era assim, do nada uma ligava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Eram 3 desocupadas. E falamos, vamos na cachoeira? E a gente, vamos. Aí um amigo meu também, muito querido, falou, ai, tem um amigo meu pra chegar de São Paulo. Tem um amigo meu que vai chegar de São Paulo, vai vir passar as férias. E eu, tipo assim, tá. Mas nem aí. Aí ele pegou e falou, ah, eu vou chamar ele. Essa também é uma história que eu vou contar depois. A minha história contando porque é muito detalhada. E se eu for contar aqui, eu vou passar horas. Enfim, tá bom. Cadê esse amigo? Nada desse amigo. Esse amigo, na verdade, ele tinha marcado com esse amigo, que é meu marido hoje, Tony, de ir e chamou a gente. Só que Tony não foi. E ele ligou pra gente pra não ficar sem ir, né? Falou, vocês vão? Eu falei, vamos, estamos fazendo nada. Era um domingo. Era dia 13. Um dia antes tinha sido o dia dos namorados. Dia 13 de junho. Vamos. Aí a gente foi, brincou, bebemos lá e tudo, voltamos. Nisso que a gente voltou, cada um foi para um lado e depois a gente se reuniu à noite na praça, enfim. Acabou que, longa história que eu vou adiantar para não ficar muito longo o vídeo, que já tá com 20 e poucos minutos. Acabou que fomos lá pra minha casa, porque a gente tava lá na praça, que você falou, não, vamos lá pra casa. A gente foi. Nisso, Tony foi. Tony apareceu lá e foi. E daí eu comecei a conversar com o Tony, pipipi, papapó. Ficamos. Nisso, detalhe, ele tinha ido lá pra ficar com outra menina. Enfim, muito rolê. Aí a gente ficou nisso. Tudo bem, tipo, o menino, fiquei. Acabou. Quando é no outro dia, Tony aparece na minha porta e eu... E desde esse dia a gente não se desgrudou. Não se desgrudou mais. Tem muita coisa, muitos poréns aí também. Foi muita coisa, mas a gente não se desgrudou mais. E chegou o dia de Tony ir embora. E ele assim, queria ficar com você hoje e tal, pra se despedir, tá bom. Aí ele olha pra mim e fala assim, você não quer ir comigo pra São Paulo? Falei, tu é doido, menina? Beleza, a gente tá ficando, mas é uma coisa que vai acabar. Você vai embora e tá tudo bem, eu tenho uma vida aqui. Tinha mudado tudo pra ir fazer aquela vida. E ele, tá bom. Aí foi embora. Quando foi, acho que... E a gente se falando igual se fosse namorado. Toda hora se dando satisfação. E eu assim, está estranho. Se dando satisfação, como se fôssemos namorados há anos, há séculos. Tudo que eu fazia, eu falava pra ele. Tudo que ele falava, ele fazia pra mim. Tudo que ele fazia, ele falava pra mim. E foi indo, foi indo, foi indo. Aí chegou um dia que ele falou assim, olha, eu vou te perguntar de novo. Você não quer vir?
Não, na verdade ele falou assim, você não quer casar comigo? Se você quiser casar comigo, você me fala que eu te espero. Final do ano eu vou aí te buscar. Isso era o quê? Julho. É, um mês depois. Eu vou aí te buscar, a gente casa, faz tudo direitinho, você vem. Aí eu parei, falei, você tá falando sério? E nisso ele já me mandava, tipo, roupa de casal igual, sabe? Coisa de casal mesmo. E eu até então falei, tá, tipo, não vou falar nada. Tava gostando também da situação. E eu fiquei nessa, falei, posso pensar? Falou, pode, pensa, mas só me dá uma resposta logo. Falei, tá bom. Aí fui, conversei com a minha mãe, falei, mãe, o que é que você acha? Ela, você tá querendo ir, né? Falei, eu acho que eu tô. Aí conversei com minhas outras amigas e tudo. E eu comecei a analisar. Eu falei, eu preciso entender por que eu quis pensar. Se eu não quisesse, eu não teria nem dado a possibilidade de pensar. Por que eu quis pensar? É o que eu quero e tudo. E até então, não tinha passado nem na minha cabeça a possibilidade de me casar, de tudo isso. Não tinha passado essa possibilidade de jeito nenhum na minha cabeça. E daí eu pensei, repensei, orei muito, rezei muito, pedi muita orientação a Deus. Falei, olha, Deus, se for da tua vontade, que seja feita a tua vontade. Se for pra ser, vai ser, se não for pra ser, não vai ser. Aí ele tinha falado, olha, se você aceitar, no final do ano eu vou aí. Aí eu falei, também assim não, se for pra ser, vai ser logo. Eu sou uma pessoa que eu sou ali, ó. Se for pra ser, tem que ser agora. Se não for pra ser, não vai ser mais. Daí pensei com 15 dias. Ele ficou 15 dias esperando. Aí eu falei, falei que queria, mas que também não ia esperar até o final do ano. Falei, olha, minha tia tá pra ter bebê e não tem ninguém pra cuidar dela. Então eu vou pra São Paulo, cuido da minha tia. E daí a gente já se resolve, já vê o que é que faz. Falou, tá bom. Nisso, aconteceu. Quando foi dia 23 de julho, eu tava pegando um avião pra ir pra São Paulo. E mudei tudo. Tranquei a faculdade, não tinha como ir também. Não tinha como conciliar, não havia hipótese. E fui, cuidei da minha tia. E Deus prepara tudo. E Deus preparou uma casa, graças a Deus, na rua da minha tia, né? E daí eu falei, meu Deus, minha vida girou de 360. Eu fui embora, eu voltei, eu casei. Coisa que eu nunca tipo, eu nunca tinha me passado pela cabeça casar. Casar foi algo muito doido, porque eu comecei a ver algo que eu nunca tinha pensado, mas inconscientemente parecia que eu desejei aquilo. Eu não sei explicar, mas enfim, fui para São Paulo de novo, voltei para São Paulo. E daí a gente ficou, comecei a trabalhar, a gente começou a trabalhar, nos organizamos, montamos nossa casa. Esse cabelo tá terrível. Começamos a montar a nossa casa, montamos a nossa casa e começamos a organizar a nossa vida. Nisso que a gente começa a organizar a nossa vida, nossas coisas. E eu sempre falei pra ele, eu falei, Tony, eu desejo muito do fundo do meu coração me casar na igreja. E daí ele falou, não, vamos sim, é um desejo seu, é um desejo nosso. E nisso a gente sempre foi muito... Falei, então a gente se organiza pra casar. Aí ele falou, vamos casar primeiro no civil. Aí a gente foi e casou no civil. Quando a gente casou no civil, aí foi quando começamos a pensar na possibilidade de vir, decidimos vir pra cá. Então o plano de casar foi abordado pra gente vir pra cá. Quando foi em 2022, a gente mudou pra cá. A gente migrou pra Portugal. Vou falar pra vocês, mudou muito minha vida em 2021. Foi tipo assim... Mas em 2022, com a imigração, foi muito mais. Muito, 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 muito mais. Porque a gente veio com 2 malas de 10 quilos e 2 mochilas. A nossa vida tava toda ali, sabe? Nossa, mudei até o tom de voz, né? Ficou algo dramático. Mas aí a gente mudou pra cá. E mudou toda a nossa vida. Tudo, 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 tudo mudou. Mas mudou pra melhor. Passamos por várias experiências, várias coisas. E acabou que 2023 foi o ano que eu engravidei.
E mais uma coisa, é igual eu falei no vídeo da gravidez. Não é que eu não quisesse ser mãe, mas eu nunca tinha imaginado ser mãe. Sabe aquela coisa que você vai criando várias coisas na sua cabeça e vai botando em cima da outra? E ser mãe não tava nem perto das coisas, sabe? Dos planos que eu fazia. Mas não são os nossos planos, são os planos de Deus. E daí terminou esse ano, engravidei. Foi uma coisa maravilhosa, foi o maior presente. Minha companhia diária. E daí a minha vida mudou de novo. Mudou assim, não aí. Eu sei que ainda não mudou nem metade do que vai mudar, eu sei. Mas a cabeça da gente já muda quando você sabe que você tá grávida. Porque tudo começa a girar em torno do bebê. E que bom que é assim, né? Mas aí minha vida mudou de novo. E pra melhor, né? E pra melhor. E aí cá estou eu, os meus 25 anos, com a certeza de que muita coisa mudou na minha vida, mas muita coisa ainda vai mudar. Bom, gente, esse é um pouquinho, bem resumido, né, da minha história. Qualquer coisa depois eu vejo se faltou muita coisa, porque eu tô grávida e eu tô esquecendo de tudo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí da minha pequena e uma parcela aí da minha história. Amo vocês, um beijo muito grande no coração de cada um. Mas espera aí, não sai do vídeo antes de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever no canal. Isso é muito importante, eu agradeço demais cada comentário, cada carinho. Que agradeço também o carinho de todos vocês que mandaram mensagens pro bebê, né, desejando saúde e coisas boas. Que seja retribuído em triplo tudo pra vocês. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.